Olá pessoal, eu sou a professora Renata Machado, endocrinologista infantil, sou docente da Universidade Federal de Goiás e essa é uma aula elaborada especificamente para os nossos internos, mas vai estar disponível nas redes sociais para quem tiver interesse no assunto. Então, nós vamos falar sobre as repercussões endócrinas da Covid-19. Falar um pouquinho sobre repercussão de tratamento e um tanto sobre morbidade. Bom, baseados dessas duas referências oficiais do Ministério da Saúde, eu vou levantar algumas questões para a gente. Esse informe diário, do dia 10 a 12 de abril, ele fala sobre tratamento, as diversas opções aventadas. E o que tem a ver com a nossa aula é em relação à vitamina D. Como vocês sabem, a vitamina D tem esse nome, mas na verdade é um hormônio esteroide que tem diversas funções além da saúde óssea. E dentre elas, interfere na imunidade. E virou uma febre na internet e vários sites leigos, mas sites assim de revistas importantes, começaram a falar que a vitamina D poderia ser um tratamento milagroso e extremamente importante, mas o que a gente tem de dados oficiais é que, na verdade, existe uma baixa qualidade metodológica dos poucos artigos realmente que foram realizados e foram coisas feitas em pacientes que não tinham infecção pelo SARS-CoV-2. Da onde veio essa conversa, então, de que seria um excelente tratamento, uma recomendação de megadoses ou de uma reposição mais precoce de vitamina D, até mesmo antes de ter dosagens? Parece que foi tudo um grande telefone sem fio da internet. A história é o seguinte: esses professores da Universidade de Turim, Giancarlo e Enzo, realmente eles fizeram várias observações sobre a deficiência de vitamina D e uma maior morbidade dos pacientes, grande quantidade de pacientes graves com deficiência de vitamina D. Utilizaram vitamina D na reposição para eles, mas eles não fizeram um trabalho verificando a utilidade da vitamina D no tratamento, né, na redução de mortalidade ou de morbidade da Covid-19. Ele cita nesse PDF que está disponível na internet uma série de artigos antigos e coloca todo o seu raciocínio clínico ali, mas não existe um trabalho realizado pela Universidade de Turim, que era o que estava sendo divulgado nas mídias leigas. Eu saí procurando e realmente não existe. Eu entrei no site da Universidade de Turim e na verdade foi um grande mal-entendido, ou fake news, vamos dizer assim. Mas isso não é uma coisa totalmente descabida. Isso tem motivos para esses dois professores colocarem a posição deles e questionarem que seria muito interessante fazer esses trabalhos que agora começam a ser feitos. Nós não temos ainda nenhum dado oficial da vitamina D em pacientes de Covid, mas a gente sabe que estudos in vitro mostram que a vitamina D tem um efeito antiviral e anti-inflamatório nas vias aéreas. Essa meta-análise de 2016, depois de verificar 11.300 pacientes de todas as idades, indicou suplementação de vitamina D com o objetivo de prevenção de infecções respiratórias. Então, essa suplementação mostrou-se eficaz para reduzir risco de infecção de infecções respiratórias agudas. Bom, não existia ainda o SARS-CoV-2, né? E essa suplementação foi muito boa, principalmente quem era deficiente de vitamina D. É um tratamento seguro. Então, se a gente colocar aqui, bom, o SARS-CoV-2 traz uma infecção respiratória aguda, tem embasamento científico para a gente deixar esses pacientes com a vitamina D normal. Esse outro trabalho, já mais recente, de 2019, uma meta-análise também, com 7.400 crianças com doença grave e aguda em geral, são crianças internadas em UTI, não só doença respiratória. Foi verificado que dessas crianças graves, 47% tinham deficiência de vitamina D e a deficiência de vitamina D se correlacionou, ou seja, mostrou uma associação com maior mortalidade. Lembrando que associação não significa causalidade em si. Nesse tipo de trabalho eu não posso inferir causalidade.
Então, o que a gente tem de concreto hoje? Não existe indicação de megadoses de vitamina D, como tem saído em vários sites pseudocientíficos aí, nem para prevenir, nem para melhorar desfecho de Covid-19. Lembrando que intoxicação por vitamina D pode ser uma coisa grave, né? Mas indica-se, claro, manter os níveis normais de vitamina D em todas as pessoas. Bom, agora eu vou pegar dados desse boletim epidemiológico, é o mais recente, ele foi publicado no dia 17, mas com dados consolidados do dia 11. Eu estou gravando hoje, dia 19, nós já estamos com mais de 36 mil casos, mais de 2 mil óbitos, mas nesse dia, até a consolidação no dia 11, nós tínhamos 1.124 óbitos, já tínhamos óbitos em todas as faixas etárias e a gente pode ver que a maioria, sem dúvida, existe um grande aumento com o aumento da idade e 75% acontecendo em idosos acima de 60 anos. Quando a gente observa mais de perto esses pacientes, nós vamos ver que 74% dos óbitos estão associados a comorbidades. Então, em amarelo aqui, pacientes idosos e em verdinho, os não idosos. E a gente vê que chama atenção diabetes, sem dúvida, a obesidade e mostrando que obesidade é muito importante em pessoas jovens. E lembrando que obesidade e diabetes são fatores de risco que levam a pessoa a ter a cardiopatia. Eu circulei também imunodepressão, apesar da gente não vai falar nessa aula de hoje, vai ficar para uma próxima aula, que aqui a gente entra também na questão de uso de glicocorticoide, pacientes com Cushing, pacientes com tratamento de insuficiência adrenal e também alguns casos de doenças autoimunes. Vamos falar um pouquinho de doença tiroidiana, que a maior parte é por doença autoimune, e como que a Covid-19 altera isso. Mas essa parte da adrenal e da tiroide vai ficar para uma próxima aula, senão essa aula ficaria realmente muito grande. Mas vamos lá então, falando de diabetes, né? Sem dúvida, diabetes é um grande fator de risco para várias doenças infecciosas e para a Covid-19 não é diferente, aliás, dá uma leve piorada. Depende, essa piorada depende de uma série de fatores. Existem vários tipos de diabetes, o tipo 1 e tipo 2 são os principais e tem a fisiopatologia um tanto diferente e isso vai repercutir no risco para complicações pela Covid-19. Depende muito de como está o controle desse paciente, se existem comorbidades associadas e do tratamento dessas comorbidades, principalmente com medicamentos que interfiram na ECA, na enzima conversora de angiotensina. Bom, então quando eu falo diabetes, eu quero dizer um estado de hiperglicemia crônico. Então os dois principais tipos têm a ver com redução de secreção de insulina, por destruição de célula beta, no caso do tipo 1, e redução da ação de insulina, ou seja, a resistência à sua ação relacionada ao diabetes tipo 2. E por que diabéticos têm maior predisposição a infecções em geral? Bom, a própria hiperglicemia e a resistência insulínica em si, elas vão o quê? Vão glicar outras proteínas, glicar produtos, vão aumentar citocinas pró-inflamatórias, vai ocorrer estresse oxidativo, moléculas de adesão tecidual. Então, esse paciente já está num estado pró-inflamatório per si mesmo, antes mesmo de estar descompensado. Com a descompensação do diabetes, ocorre uma proliferação menor dos linfócitos, redução de função de monócitos, macrófagos e neutrófilos também. E especificamente para infecção pelo SARS-CoV-2, a gente ainda tem um fator que piora a vida dos diabéticos. Por quê? Olha só, o SARS-CoV, ele entra na célula por se ligar à ECA, a ECA2. Então, o receptor aqui da ECA2 serve como é o fator que faz o reconhecimento desse vírus. Então, a espícula proteica do SARS-CoV se liga nos receptores celulares da ECA e ele entra para a célula de boa. A infecção pulmonar é muito grave justamente porque existem muitos receptores da ECA nos pneumócitos. Medicamentos que interferem nesse sistema, muitas vezes eles fazem o corpo fazer o quê? Aumentar a expressão de ECA.
e se aventa essa hipótese para explicar por que a infecção é tão mais grave nos diabéticos, nos hipertensos. Às vezes a pessoa não tem nem obesidade, nem diabetes, mas só pelo fato de ter hipertensão já é um grande fator de risco para complicação por SARS-CoV. Possivelmente, a gente não tem essa certeza ainda, mas sabendo-se que tem a ver com ligação com a ECA, provavelmente é por causa do próprio tratamento. Então, existem alguns medicamentos, estão listados aqui, que interferem na ECA. Tem o ibuprofeno, que não tem nada a ver com a nossa história aqui da repercussão endócrina, mas eu trouxe aqui. Teve uma fase que a Organização Mundial de Saúde disse para não usar ibuprofeno, depois voltou atrás. Bom, sabendo-se que existe essa possibilidade de realmente você interferir na expressão de ECA, você facilitar a vida do vírus, eu não vou usar ibuprofeno, sendo que tem outras opções para você baixar a febre do paciente, né? Mas já pacientes diabéticos tipo 2, que usam tiazolidinedionas, que são a Rose e a pioglitazona, estariam em maior risco? Não se tem essa resposta especificamente agora, mas são pacientes que devem ter o seu controle monitorado, eles merecem um maior cuidado por causa desse mecanismo aventado. A gente não usa essas classes de remédio para tipo 1. E nós temos diversos inibidores de ECA, eles são medicamentos extremamente usados em diabéticos, não só os diabéticos hipertensos, mas também os diabéticos que estão começando com a doença renal, e aí entram algumas crianças, alguns adolescentes também, que eles têm essa função de proteção renal. Então, várias pessoas diabéticas estão usando os inibidores de ECA com essa finalidade. Não existe uma indicação de parar o uso desses medicamentos, mas deve ser acompanhado pelo seu médico. Se um paciente novo vai começar algum medicamento que possa ser substituído por outros que não sejam dessa classe, é uma indicação de não inicie agora, mas também não tem uma evidência que a gente deva reduzir dose ou retirar esses medicamentos desses pacientes. Pode ser que daqui a algumas semanas a gente tenha essa resposta. Essas são referências interessantes que quem tiver interesse de se aprofundar no assunto, eu recomendo. A Sociedade Brasileira de Pediatria, o Departamento Científico de Endocrinologia, do qual eu tenho a honra e a alegria de fazer parte, nós lançamos recentemente essa nota de alerta sobre pacientes diabéticos e a Covid-19, levantamos essas várias questões. E uma coisa muito importante, não só para as crianças, mas para adultos também, a própria infecção pela Covid pode vir a descompensar esse paciente. E existe outra coisa também que tem acontecido, que pacientes que não estão muito graves ou estão esperando demais para irem procurar ajuda no pronto-socorro. Então, a gente tem percebido aumento do número de pessoas com cetoacidose diabética. É preciso lembrar de quem está no plantão ali, pensando somente em Covid, que, as outras coisas continuam acontecendo e esses pacientes podem descompensar muito, muito rapidamente. Então, lembrando dos critérios clínicos da cetoacidose diabética, os polis, emagrecimento rápido, vômito, desidratação, dor abdominal, a alteração de consciência, taquicardia, a taquipneia, às vezes não vai ter nesse paciente diabético, não tem nada a ver com uma infecção respiratória. E aquela respiração em Kussmaul pode ser devido a uma descompensação diabética, então o plantonista tem que ficar atento para isso. Em relação à obesidade, nós vimos que é realmente o principal fator de risco em jovens, né? E muito se aprendeu sobre obesidade e piora de infecções durante a pandemia do H1N1 em 2009. Ela ficou conhecida como gripe suína, mas na verdade o influenza A é uma mistura do influenza humano com aviário com suíno, né? Então, nessa pandemia de 2009, verificou-se que os obesos tinham um risco muito maior de hospitalização e de morte também. Isso ia muito além da questão mecânica. Lembrando que a questão mecânica é importante. Então, obesos, principalmente os grandes obesos, eles já têm uma ventilação prejudicada, as partes moles de orofaringe estão aumentadas, esses pacientes podem ter oxigenação já dificultada, tem apneia do sono.
E os procedimentos, principalmente nos obesos adultos, eles podem ficar bem difíceis por conta da questão mecânica mesmo. Mas não era só isso. Na verdade, as adipocinas, que são substâncias produzidas pelos adipócitos, elas podem alterar a resposta imune. Tanto a inata, que é aquela primeira linha de defesa, que a gente já nasce com ela é inespecífica, quanto a segunda linha de defesa, a adaptativa, que ela é mais elaborada e ela ocorre após a exposição a algum agente. Então, lembrando que o adipócito, ele não é apenas uma célula de depósito de gordura, mas ele é um grande órgão endócrino. Então, tem algumas adipocinas que são relacionadas à homeostase energética, a leptina e a adiponectina, que são, entre aspas, do bem, por isso estão no verdinho. A resistina, que o próprio nome diz que ela vai facilitar a resistência à insulina. Existe a produção de várias citocinas inflamatórias, todas essas, proteínas de fase aguda, fatores hemostáticos, fatores de crescimento. E se a pessoa tem mais a produção para o lado verdinho ou para o vermelhinho, depende muito do tipo de adipócito que ela tem, da quantidade de gordura e de como que essa gordura tá. Então, se você tem mais a gordura tendendo para o branco ou para o marrom. A gordura do tecido adiposo branco, ela seria, entre aspas, né, do mal, uma célula muito grande, esse adipócito com uma gotícula grandona de gordura, né? E já a célula do tecido adiposo marrom, ela é muito diferente. São, no mesmo volume de tecido adiposo, quando ele é marrom, você tem um número muito maior de células com gotículas pequenininhas de gordura, muita mitocôndria. Além de só de você olhar, bom, aqui vai gastar mais energia do que ali, não é só isso. Além da questão energética, existe também uma diferenciação na questão de produção de adipocinas. Então, se você tem uma hiperplasia do tecido adiposo, muitas células adiposas pequenininhas ali, você vai ter mais adiponectina, que vai te deixar com menos resistência insulínica, menos adipocinas inflamatórias. Já a pessoa que tem uma célula gordurosa hipertrofiada, grandona, ela tem menos adiponectina, mais adipocinas inflamatórias, já tem uma hipóxia pela própria configuração de como é esse tecido adiposo, menos fluxo sanguíneo, hipóxia, mais infiltrado de macrófagos. Isso é o que acontece tipicamente na gordura visceral. E nós vamos falar aqui do papel da leptina na regulação do sistema imune. Então a gente conhece muito a leptina, voltando aqui um pouquinho, que é produzida mais nesse tipo de célula gordurosa e muito menos nesse tipo de célula aqui. Então ela é muito conhecida por ser o hormônio da saciedade. Então é ela que vai lá no cérebro, vai comunicar, olha, não precisa comer mais. O que acontece nos obesos é que a produção de leptina ela continua, mas existe uma resistência à ação da leptina. Assim como tem uma resistência à ação da insulina no obeso, existe uma resistência à ação da leptina também nessa pessoa obesa. Além de comunicar a saciedade, ela regula a imunidade. Modulação das células natural killer, que é bem a ponte entre as primeira e segunda linhas de resposta imune. Então, se a pessoa está obesa, ela tem muita leptina, mas essa leptina não funciona direito, a saciedade não vem, criando aquele ciclo vicioso, e eu tenho mais citocinas inflamatórias, menos essa ponte entre as duas linhas, então eu vou ter menor eficácia do meu sistema imune. E para complicar um pouquinho ainda mais, no caso da Covid-19, os receptores de ECA também estão, além de, né, aqui está mostrando muito a parte do pneumócito, mas eles também estão presentes no adipócito. Então seria um local vulnerável ao vírus, um reservatório de vírus. Questiona-se isso, mas é possível que isso ocorra. E além do mais, pessoas obesas muitas vezes estão com tratamento com inibidores da ECA, porque junto tem, né, podem ter doença renal envolvida e hipertensão também. E até mesmo diabetes, claro. Além daquelas referências citadas em cada slide, essas duas são bem interessantes, que explicam bem essa situação. Bom, o Departamento Científico de Endocrinologia Pediátrica da SBP também lançou essa nota de alerta especificamente sobre obesidade em crianças.
E além de todas essas coisas, né, eu quero chamar a atenção, isso aqui é uma parte retirada do nosso documento, que obesidade na quarentena é um prato cheio para perpetuar os próprios comportamentos que levam à obesidade. Então é preciso a gente romper muito o comodismo, porque senão as crianças vão ficar exatamente assim, sentado, assistindo com uma tela, né? Tem um tablet aqui, comendo sem prestar atenção no que está comendo, excesso de guloseimas, sem horário para refeições em mesa. E queria chamar atenção para o excesso de tela, que nós temos um celular e um tablet. E eu sei que é difícil manter crianças nesse período com os horários normais, na normalidade é o que a gente não tem vivido, mas o mínimo de normalidade a gente tem que colocar para essas crianças. Além de, óbvio, né, tentar colocá-las para fazer algum tipo de exercício, regularizar essa alimentação, deixando o mínimo de acesso a guloseimas, ou seja, não comprando, não colocando dentro de casa, deixando isso reservado para um dia na semana apenas. A questão das telas é muito importante, porque todas essas telas, e isso inclui também a televisão, essa televisão moderna, elas têm um comprimento de onda que ele é capaz de atrapalhar a secreção de melatonina pela glândula pineal. Atrapalha essa melatonina, essa criança fica com insônia, desregula todo o seu sistema circadiano de hormônios. Então, nós temos pico de GH à noite, temos o nadir do cortisol, isso fica tudo bagunçado. E são fatores que aumentam ainda mais a obesidade, a resistência insulínica e todas essas complicações. Bom, nós vamos parar por aqui hoje. Eu agradeço em nome da UFG, do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFG. Aqui eu deixo meus contatos. Se vocês quiserem entrar em contato comigo nas redes sociais, tá? Eu sou fácil de achar. E agradeço, deixem seus comentários, a gente vai conversar, eu vou disponibilizar os slides para os alunos. E na próxima a gente vai falar então sobre tireoide e cortisol. Tanto o uso de medicamentos à base de glicocorticoides, quanto também doença de Cushing e insuficiência adrenal, seja por que causa for. Obrigada, gente, e até a próxima. Bom curso para vocês, internos.